palavra está com o senhor nessa aula de hoje, 16 de maio de 2026, para o ENAM 2026.1. Ok. Bem, bom dia a todos os alunos, ao professor João. É um prazer muito grande, pessoal, estar aqui com vocês hoje, sobretudo porque nós estamos numa aula síncrona, né? Então, a gente pode ter essa troca com os alunos, saber exatamente o que vocês precisam, ter um pouco mais de contato com vocês e ter também esse feedback de como estão os estudos, né? Eu costumo dizer que aqui na Academia de Juízes, para além de um curso preparatório, o que nós temos, na verdade, é uma troca de experiência, né? Um encontro de destinos em que nós temos professores todos que são magistrados ou aprovados no concurso da magistratura, que compartilham essas experiências que eles obtiveram ao longo dos concursos com os alunos. Então, é um curso que tem muito, que preza muito por essa troca, tá? Eu acho que a Jaqueline está com o áudio ligado, eu vou só silenciar ela aqui para ficar melhor. Pronto. Eu já silenciei, viu, professor Caio? Assim, E acompanhando, obrigado. Pronto, pessoal. Mas assim, pessoal, eu sou muito tranquilo, tá? Se alguém quiser abrir o áudio para fazer para tirar uma dúvida, para fazer uma interação, podem ficar à vontade, tá bom? Bem, o João teceu aí palavras muito elogiosas, eu agradeço, João. Espero fazer jus a esses elogios que você direcionou, mas eu vou falar um pouco, fazer uma pequena apresentação. Acho que alguns alunos, de fato, já vêm acompanhando as nossas aulas, até já me conhecem, mas meu nome é Caio Manuel Severiano, sou atualmente juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Por muito tempo fui servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco, técnico judiciário inicialmente, posteriormente analista judiciário, e no âmbito do TJPE eu tive a experiência de ocupar funções tanto no primeiro grau como no segundo grau de jurisdição. Tá? Além disso, fui aprovado para técnico do Ministério Público da União e para a magistratura do Estado do Maranhão. Né? Então, a gente tem aqui, para quem, eu não sei se todos conhecem, mas para quem conhece o Piauí e o Maranhão, a gente tem um rio que é muito grande, que tem a extensão quase de todo o território, que faz também, abastece os dois estados, né, que é o Rio Parnaíba. Então, eu costumo dizer que eu tinha que vir banhar no Rio Parnaíba, porque apesar de ter rodado o Brasil inteiro, eu acabei sendo aprovado nesses dois estados, que são estados vizinhos, que é o estado do Piauí e o estado do Maranhão, e estou muito feliz aqui na região. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, antes da gente iniciar a aula, é que, pessoal, se aventurem pelo Brasil inteiro, tá? Para quem tiver essa oportunidade, não deixem de fazer o máximo de concursos de magistratura que vocês puderem fazer. Por quê? Veja, hoje a magistratura, ela é nacional, né? Nós temos um exame nacional, que estamos aqui nos preparando para ele, e temos também a questão das permutas, né? Então, hoje, essa semana, nós tivemos, por exemplo, uma permuta de um colega que saiu do TJ Piauí, né, e foi para o TJ Paraíba, foi uma triangularização. E o colega da Paraíba foi para Pernambuco e o de Pernambuco veio para o Piauí, né? Então, veja que as possibilidades hoje, elas são até maiores do que a época que eu e o João, a gente fazia os concursos, né, por conta justamente dessas permutas, tá? Então, não deixem de prestar todos os estados que forem possíveis de vocês fazerem as provas, tá? E também, pessoal, para além disso, pode acontecer, como aconteceu comigo, acredito com o João também, todo mundo tem aquele sonho, quem está fazendo magistratura tem aquele sonho de ser juiz em seu estado, isso é natural, a gente acaba querendo ficar próximo da família, dos amigos que nós conhecemos e tudo mais, mas pode acontecer, tá, de que você ingressa em um estado, acaba construindo a sua vida lá e, por vezes, você não quer mais nem voltar para o seu estado de origem, né? Eu costumo dizer que aqui no Piauí, por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu estou muito bem no Piauí e hoje eu não penso em retornar para Pernambuco. Acho que o João é do Rio Grande do Norte, me parece, né, João? E o João também está muito bem lá no Tribunal de Justiça do Pará. Talvez nem ventile uma permuta, mas, enfim, isso pode acontecer. Por isso, também vocês devem não descartar fazer o máximo de provas possíveis, todos os estados, não fechar nenhuma porta, tá?
diria, não feche nenhuma porta, porque às vezes a aprovação ela vem justamente naquela situação que você não imaginava, né? E aí, para quem tem uma certa espiritualidade, eu costumo dizer que muitas vezes o plano que Deus tem para a nossa vida é melhor do que o que a gente queria, e a gente não enxerga, né, esse ponto inicialmente. Então, a gente tem aquele planejamento, olha, eu quero passar no tal estado, ou no estado Y, porque é próximo do meu, mas talvez, se o divino, né, para quem acredita na espiritualidade, lhe reserve um local que lá na frente você vai entender, poxa, eu deveria realmente ter vindo para cá, e aqui foi melhor para mim e para minha família. Tá? Então, eu queria fazer esse registro inicial. Tá? Bem, o tema que nós vamos tratar aqui na aula de hoje é sobre responsabilidade civil no âmbito do direito civil, com foco especificamente na prova do ENAM. Né? Então, para além da responsabilidade civil, o que é que eu já dou de dica inicial para quem está se preparando para o ENAM, que é realizado pela Fundação Getúlio Vargas? Né? Eu, quando comecei a prestar concursos da magistratura, eu peguei a fase em que a banca, que era responsável pelo maior número de concursos, era a Fundação Carlos Chagas. Depois ela disputou com o CESP e Sebrasp. Acho que o João é dessa mesma época. Em seguida, chegou a FGV, dominando praticamente o mercado de concurso público para ingresso na magistratura. Né? A FGV elabora o ENAM e quase sempre também elabora a prova do respectivo tribunal. Então, apesar da FGV estar sendo aí alvo de críticas, né, inclusive está sendo acionada no CNJ por conta de algumas injustiças que ocorrem, infelizmente, nas provas, mas nós temos que trabalhar com ela. Né? Eu digo o seguinte, aquilo que a gente não pode combater, que foge às nossas forças, a gente tem que simplesmente trabalhar com aquela situação. Né? Não adianta se insurgir, porque isso está completamente fora do controle de vocês, do meu, do João, do curso, enfim. A gente tem que trabalhar hoje focado com a Fundação Getúlio Vargas. Tá? E no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, o que acontece? Ela gosta muito de trabalhar com temas de repercussão geral e recursos repetitivos na questão jurisprudencial. Só que a FGV tem uma forma de elaborar as questões, que eu até reputo que é uma forma muito inteligente, que vai exigir do candidato um raciocínio jurídico. Então, muitas vezes a resposta ela não vai ter apenas uma fonte. Por exemplo, para quem chegou, não sei se vocês já prestaram concurso da Fundação Carlos Chagas, a FCC. A FCC, na prova objetiva, pelo menos, ela tinha aquela cobrança que nós chamamos da letra da lei, literalmente a letra da lei. Então, eu me lembro que, no auge dos concursos da FCC, para você estudar para uma primeira etapa, você pegava o vade-mecum e ficava lá, lendo o que você já tinha grifado, relendo, vendo os detalhes da lei, porque a pergunta era muito focada na legislação. Né? Isso mudou, já na banca Sebrasp, ela cobra muita jurisprudência, o Rafael fez até uma interessante, a Fundação Copia e Cola, verdade, ela copiava e colava a lei. Né? Os concursos de servidor que eu passei, e também de magistratura do Piauí, foi a FCC, e eu me lembro que eu comprei um livro de questões, 10.000 questões da FCC, respondi todas essas questões e ficava com o vade-mecum do lado. Qual é o problema? O ponto de corte vai lá para cima, tá? Vai lá para cima nesse tipo de avaliação. E aí a FCC também, na segunda etapa, ela mudava completamente seu estilo de cobrança e cobrava, às vezes, até questões doutrinárias mais profundas. Então, você tinha que dar um giro muito grande na preparação. Isso também era ruim, tá, pessoal? Não era também uma época de flores, não. E o Sebrasp já tem essa cobrança de jurisprudência, mas é uma cobrança um pouco diferente da FGV. Né? O Sebrasp, ele gosta muito dos informativos, os informativos mais atualizados, e ele cobra muito a tese do informativo. Né? Já a FGV, ela trabalha com a proposta de você solucionar o caso jurídico. Então, para solucionar aquele problema jurídico que a FGV apresenta na questão, muitas vezes você vai ter que ter o conhecimento da lei e vai ter que ter também o conhecimento do entendimento jurisprudencial dominante. Tá? E aí, como ela trabalha com jurisprudência dominante, o que é que ela gosta de colocar muito? Temas de repercussão geral
e recursos repetitivos, mas não só a tese fixada, os fundamentos que foram trabalhados pelos julgadores para chegar naquela conclusão. Tá? Então, para quem está fazendo o ENAM e pegar as provas do ENAM e as provas objetivas, tá? Vocês vão perceber que o quê? O enunciado é longo, tem vários detalhes, que a resposta não vai estar somente na lei, nem na tese puramente fixada. Muitas vezes você vai ter que saber os fundamentos. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês. Estudem repercussão geral, recurso repetitivo, mas olhando também os fundamentos que os tribunais superiores eles consideraram para chegar naquela conclusão. Tá? Então, pessoal, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, sobre o nosso tema. O que é a responsabilidade civil? Eu preparei um material, eu vou compartilhar ao final da aula, tá, para servir como material de revisão, mas a responsabilidade civil, nós podemos responder a partir da leitura do artigo 927 do Código Civil. Inclusive, quem estiver aí com o Vadimec pode abrir o Vadimec nesse momento. Nós vamos compreender, a partir da leitura do artigo 927, que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano injustamente causado a outrem, que deriva de uma violação de um dever jurídico, seja contratual ou não contratual. Tá? Então, esse é o conceito básico da responsabilidade civil que a gente extrai lá do artigo 927. A partir desse conceito, nós podemos trabalhar com o que nós chamamos de elementos da responsabilidade civil. Tá? Quais são os elementos da responsabilidade civil? Primeiro ponto, nós temos que ter uma conduta. Tá? A conduta, para o direito, pessoal, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente está estudando direito civil, vamos estudar direito penal, vocês, enquanto juízes, vão ter que trabalhar com vários ramos do direito de forma simultânea. Então, a divisão entre direito civil, direito penal, direito administrativo, é uma divisão para fins didáticos. Tá? Mas, cientificamente, se alguém pode atribuir um caráter científico ao direito, se diz que não há, cientificamente, essa divisão em ramos. Tá? Então, quando a gente falar em conduta para o direito, a conduta, ela compreende o quê? Uma ação ou uma omissão humana, tá? Voluntária, lícita ou ilícita, certo? Inclui, portanto, um ato próprio de terceiro e de coisa. Então, ação ou omissão humana, voluntária, tá? Lícita ou ilícita. Um outro elemento que faz parte da responsabilidade civil é o nexo causal. O que seria o nexo causal? Tá? Então, aqui é outro conceito que nós estamos trabalhando no Código Civil, mas também você pode aplicar em outros ramos do direito. É justamente o vínculo entre a conduta e um outro elemento que nós vamos estudar, que é o dano. Tá? Gravem que, para o Código Civil, nós adotamos a teoria da causalidade direta e imediata. Tá? A gente vai chegar nesse ponto, mas gravem somente essa questão. Eventualmente, numa prova discursiva, é de bom tom você mencionar, por exemplo, que o Código Civil adota, para fins de causalidade, a teoria da causalidade direta e imediata. Isso vai mostrar o quê? Vai mostrar para o examinador que você tem conteúdo. Né? Você não apenas estudou a lei ou decorou julgados. Você tem realmente um conteúdo. Um outro elemento é o dano, que é justamente a lesão a interesse juridicamente protegido, tá? E, por fim, a culpa, né? Que é o elemento da responsabilidade subjetiva, que é a regra. Então, em regra, pessoal, nós teremos sempre o elemento da culpa. Dolo ou culpa em sentido estrito, né? A imprudência, negligência e perícia. Enfim. Então, elementos nós temos aqui a conduta, o nexo, o dano e a culpa em regra. Algumas situações que nós chamamos de responsabilidade objetiva, não haverá a aferição da culpa, tá? Então, prosseguindo, vamos justamente agora trabalhar a distinção entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Tá? Os elementos na responsabilidade subjetiva: conduta, dano, nexo e culpa. O ônus de provar recai sobre quem? Sobre o autor. Tá? Modalidades de culpa: nós temos o dolo, que é a intenção, a vontade deliberada de praticar aquele ato.
e a culpa em sentido estrito, que nós chamamos, que se subdivide em imprudência, negligência e imperícia. Qual a distinção desses três elementos? Veja, pessoal, é muito simples. Aqui a gente pode ir até para um conceito que a gente já sabe usualmente, né? A imprudência, por exemplo, é quando a gente vai além, né? A gente vai além do que deveria, nós somos imprudentes. A negligência é quando há um certo descaso, né? A gente não se acautelou sobre aquela situação, não tivemos a devida cautela. E a imperícia é quando a gente pratica um ato sem saber tecnicamente como fazer aquela situação. Então, a gente foi imperito, né? Então, esses são os elementos aqui da responsabilidade subjetiva. Acho que alguém perguntou se teria algum material. Tenho. Eu posso disponibilizar agora para vocês acompanharem a aula. Acho que fica melhor para todo mundo, né? Eu vou colocar aqui, eu vou mandar para o João e vou pedir para o João compartilhar ou encaminhar para vocês, não sei se tem algum grupo, para vocês irem acompanhando, mesmo que a tela não esteja compartilhada, tá? Estou encaminhando agora aqui para o João, só um instantinho. Pronto. Para quem não quiser ir acompanhando pelo material, pode ir prestando atenção na aula e depois ler o material como uma forma de revisão da aula. Também dá certo dessa forma, tá? A responsabilidade objetiva, pessoal, nós vamos retirar aqui o elemento da culpa. Então, nós só vamos ter a conduta, o dano e o nexo, tá? A gente parte aqui da teoria do quê? Do risco, né? É um risco, a teoria do risco, ele pode ser um risco criado, um risco proveito, que é um risco proveito, é quando justamente você desempenha uma situação que o risco te favorece naquela situação, tá? O risco profissional e o risco integral. Então, a responsabilidade objetiva, ela se funda na teoria do risco, tá? As hipóteses legais, elas estão todas no Código Civil, a partir do artigo 932. Então, quem estiver também com o VADMEC, pode abrir o artigo 932, 933, 936, lá trata sobre as hipóteses de responsabilidade fundada na teoria do risco, tá? Mas aqui, para além de vocês memorizarem isso, lembre-se sempre de uma cláusula geral. Eu gosto muito de cláusulas gerais. Por quê? São situações que fazem com que vocês lembrem do Instituto Jurídico sem você ter a necessidade de estar indo ao detalhamento. Então, qual é a cláusula geral que funda a responsabilidade objetiva no âmbito das relações civis? Justamente a atividade de risco. Tá? Então, quem explora uma atividade de risco, seja ela qual for, ele tem uma responsabilidade independente se ele age com dolo ou culpa. Tá? Então, a parte que vai responsabilizar quem exerce uma atividade de risco, ela só vai precisar comprovar três elementos: que houve uma conduta, que houve um dano e que entre essa conduta e o dano há um nexo causal. Tá? Vamos agora partindo para temas do Supremo, do STJ, que são interessantes para a gente trabalhar, porque eu acredito que estarão aí nas provas, tá? O primeiro tema que eu estou destacando é o tema 932, chamado risco do empregador, tá? Tese de repercussão geral. Prestem atenção, o João já recebeu o material, está compartilhando. Ele diz o seguinte: o artigo 927, parágrafo 1 do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Tá? Então, pontos centrais aqui para o ENAM, pessoal. Aqui do tema 932, o que é que eu estou destacando? Não basta o risco genérico de qualquer trabalho, tá? Então, a necessidade de que o risco ele seja especial. É tanto
que perceba como ele fala. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Tá? Então, é uma tese de repercussão geral, muito utilizada, não sei se todos aqui, acredito que a maioria deseja fazer magistratura estadual. Né? Mas no nosso ponto aqui, lembre-se que é o seguinte, o ENAM, ele vai habilitar vocês para fazerem todos os concursos de magistratura dos ramos do Poder Judiciário. Tá? É por isso que o ponto 10 do nosso edital tem também alguns assuntos que vocês podem utilizar ou serem cobrados com maior incidência, até mesmo na magistratura trabalhista. Tá? Mas não é o foco, acredito que a grande maioria vai fazer magistratura estadual, mas como nós estamos preparando para o ENAM, a gente tem que ter também tangenciar algumas situações que podem ser cobradas em concursos de juiz de trabalho, juiz federal, enfim. Responsabilidade por fato de outrem. Aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem o artigo 932 e 933. Tá? É uma responsabilidade objetiva, portanto, irrelevante à culpa do responsável, responde pelo fato culposo do imputado. Tá? Então, quais são as situações? Pais, filhos menores sob sua autoridade e companhia, o tutor, o curador, sobre os pupilos e curatelados nas mesmas condições, empregador comitente sobre os empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho em razão dele, donos de hotéis, escolas, sobre os hóspedes, moradores e educandos albergados por dinheiro, quem se beneficiou do crime, participantes gratuitos no produto do crime até a quantia. Aqui a gente tem um julgado bem interessante também, que trabalha a responsabilidade por fato de outra, que diz respeito, não sei se vocês estudaram esse julgado, mas era uma situação concreta em que um objeto caiu da varanda num transeunte, né, numa pessoa que estava transitando. E aí, a responsabilidade de quem? O condomínio ele pode ser responsabilizado por esse ato praticado por um de seus moradores? Perante esse terceiro, pessoal, o condomínio ele pode sim ser responsabilizado, muito embora não possa ser imputado à gestão condominial um dolo, obviamente, e talvez nenhum ato culposo. Mas por que é irrelevante o dolo e culpa nesse exemplo que eu estou trabalhando? Porque aqui há uma responsabilidade objetiva. E como dito anteriormente, as responsabilidades objetivas, as modalidades de responsabilidade objetiva, eles dispensam a aferição do elemento doloso, do dolo ou da culpa. Então, basta a comprovação de quê? De uma conduta, houve a conduta, houve o dano e há, entre a conduta e o dano, um nexo causal. Tá? Então, por isso, nessa situação que eu acabei de mencionar, nós teremos a responsabilização, certo? Então, vamos aqui avançando. Fato do animal, artigo 936. Dono ou detentor responde, salvo se provar culpa exclusiva da vítima ou força maior. Responsabilidade objetiva. Lembrando que a responsabilidade objetiva, ela admite, né? Ela admite as hipóteses de exclusão da responsabilidade. Quais são essas hipóteses? Justamente uma culpa exclusiva da vítima ou uma situação de força maior. Tá? Ruína de edifício. O dono responde por ruína decorrente de falta de reparos, cuja necessidade era manifesta, também responsabilidade objetiva. Coisas caídas ou lançadas. Habitante responde por coisas que caíram ou foram lançadas em lugar indevido. Certo? E aqui, como dito anteriormente, o STJ aplica uma responsabilidade solidária quando indeterminado o autor. Ou seja, muitas vezes a pessoa que foi vítima, como eu estava dizendo aqui nesse caso concreto, ela não consegue identificar de onde aquele objeto caiu. A pessoa está andando, caiu um objeto na cabeça dela, não sabe exatamente qual foi a unidade que estava aquele objeto em que ele foi arremessado. Então, há uma responsabilidade solidária, justamente para proteger, para ampliar a hipótese de proteção em favor da
da pessoa que é prejudicada, da vítima, podemos assim dizer, tá? Em relação aqui a deixa eu só abrir aqui, pessoal, que eu acho que o meu arquivo está. Deixa eu só abrir aqui no computador. Tem alguém que levantou a mão, acho que foi a Janaína, é isso? Pois não, Janaína, pode falar, tá? Janaína, tem alguma dúvida? Se preferir escrever no chat, fica à vontade, viu? Mas pode fazer também a interação. Bem, eu vou prosseguir aqui. Oi, perdão, excelência, foi um erro aqui no celular, perdão. É isso, que é isso. Aqui não precisa chamar de excelência, tá? Pode chamar de professor ou de Caio, não tem nenhum problema. Força do hábito. É força do hábito, né? Tá certo. Nossa. Pronto, vamos para as teorias do nexo de causalidade, pessoal. A primeira teoria é a chamada da equivalência das condições. Para quem gosta do latim, da conditio sine qua non. Como eu falei inicialmente, vocês vão perceber que nesse tema tem muita coisa em comum quando a gente estuda até mesmo o direito penal, tá? Então, essas teorias sobre nexo de causalidade se repete de alguma forma, ou a lógica que está por trás dessas teorias, quando a gente está também estudando o direito penal, certo? Então, tenham isso em mente. Como eu falei, o direito é uno, tá? E vocês vão ser demandados, e tanto nas provas como na atividade fim, em vários ramos. Então, a primeira teoria é a equivalência das condições. Né? Toda causa que é suprimida faria desaparecer o resultado é juridicamente relevante. Veja que eu até coloquei adotada no direito penal. Mas não é no direito civil, por quê? Porque haveria aqui um regresso ao infinito, que é também a mesma crítica que se faz no âmbito do direito penal, a teoria da conditio sine qua non, certo? Causalidade adequada. A causa juridicamente relevante é a previsível em abstrato como apta a produzir o resultado, certo? Nós temos aqui uma aceitação por parte da doutrina e uma aplicação até no Código de Defesa do Consumidor, certo? Causalidade direta e imediata, como eu disse anteriormente no início da aula, gravem essa daqui, do dano direto, tá? Indeniza-se apenas o dano que é efeito necessário e imediato da conduta. Artigo 403. É a teoria que prevalece no Código Civil e no Supremo Tribunal Federal, certo? Nós temos uma teoria mais moderna, né, que é a teoria do escopo da norma ou da imputação objetiva, certo? Imputa-se o dano que a norma violada visava precisando o quê? Prevenir. Precisamente prevenir, certo? Vem sendo recepcionada em decisões do STJ para algumas situações específicas. Mas a que prevalece para fins doutrinários, tá? A que é mais consagrada doutrinariamente, é a causalidade direta e imediata. Em algumas situações, os tribunais superiores trabalham com a questão da imputação objetiva. Tá? Vamos agora para mais um tema de jurisprudência do Supremo. O tema 362, né? Crime praticado por foragido do sistema prisional. Nesse tema, o que é que nós vamos discutir? Discutir a responsabilidade objetiva do Estado por crime praticado por presidiário foragido, sem nexo direto entre a fuga e o ilícito posterior. Então, imagine a seguinte situação. A pessoa está dentro do sistema penitenciário, consegue fugir e pratica um ilícito civil. A responsabilidade do Estado, já que o Estado houve uma falha, né, no serviço penitenciário, houve uma falha no sistema penitenciário, aquele preso não deveria fugir. E você, enquanto cidadão, foi lesionado em um direito seu por essa pessoa que deveria estar recolhida e sob a guarda do Estado. Então, a pergunta que se faz
é se há responsabilidade civil do Estado nesse caso. Tá? A tese fixada foi a seguinte: nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, não se caracteriza responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crimes praticados por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado um nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Tá? E aqui, pessoal, o tema, a tese fixada fala especificamente de crime, né? Não há responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida, mas também a gente estende isso para os ilícitos civis, tá? Quando não demonstrado o quê? Justamente um nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada, ok? Vamos prosseguindo com dano material, emergente e lucros cessantes. Bem, aqui, pessoal, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar de forma sortida com temas de repercussão geral e também recursos repetitivos, e vamos, na medida do possível, prosseguindo com o conteúdo previsto no edital, né? Trabalhando especificamente os pontos previstos no edital. Mas eu penso, tá, que para fins didáticos é melhor a gente trabalhar para não ficar aquela aula também muito teórica, certo? Então, a gente trabalha com a questão teórica e traz um exemplo prático, traz algum tema que o STJ e o STF decidiu, certo? Veja o artigo 402. Quem está aí com o Vadimeco aberto, eu gostava muito de estudar esses temas com o Vadimeco aberto, porque eu ia acompanhando o que se estava lendo, ou a aula que estava assistindo, e ia também grifando o Vadimeco, porque é uma maneira da gente estudar também a lei seca, né? E é importante esse estudo da lei seca. É um tripé, é a lei seca, uma doutrina básica para concurso, tá? E a jurisprudência. Então, vamos para o artigo 402. A indenização compreende, além do que efetivamente perdeu, dano emergente, o que razoavelmente deixou de lucrar, que são os lucros cessantes. Qual a diferença aqui, pessoal? Dano emergente é a diminuição efetiva e atual do patrimônio, certo? Então, custos com tratamento médico, reparos do veículo destruído, uma mercadoria perdida em um incêndio, despesas de funeral, enfim, esses são os danos emergentes, é o que efetivamente você perdeu por conta daquele ilícito praticado, tá? Os lucros cessantes é aquilo que razoavelmente você deixou de ganhar, tá? Exige-se o quê? Uma probabilidade objetiva. Então, por exemplo, o rapaz que é taxista, ele tem um faturamento médio diário, e se por conta daquele ilícito ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade, é possível se trabalhar com a imposto de lucros cessantes e haverá uma probabilidade objetiva. Ele vai poder demonstrar isso no processo, entende? Então, o faturamento do táxi, aqui são só exemplos, tá? Salários até o fim da convalência, uma pensão à família da vítima fatal, certo? Então, para o STJ, a gente não inclui aqui os ganhos meramente hipotéticos, certo? Então, veja só, nós temos aqui, pessoal, uma situação que muitas vezes vocês vão ter que trabalhar, inclusive na prova de sentença, né? Tem um julgado muito paradigmático do STJ que estabelece a questão do pensionamento, certo? Então, eu costumo trabalhar esse julgado até mesmo nas avaliações de sentença, né? Nós temos aqui também o curso voltado para a sentença, e aí nós damos um caso concreto, vocês sentenciam e a gente faz a correção. E eu gosto muito de trabalhar esse julgado porque ele estabeleceu os parâmetros do pensionamento, tá? Então, pense uma situação em que há um evento morte de um integrante daquela família, certo? Então, o STJ trabalha com a presunção de que aquele integrante iria contribuir para a renda familiar. E lá há os percentuais que são fixados de acordo com a faixa etária, certo? Então, eu não quero expor isso aqui, porque foge um pouquinho o escopo da aula, mas somente trabalhando com vocês essa ideia de lucro cessante. Por quê? Essa situação é uma situação que, razoavelmente, aquele grupo familiar deixou de ganhar aquela contribuição econômica
Tá? Então, há necessidade de se fazer uma reparação. E eu não estou falando aqui de dano moral. Tá? Dano moral é outra situação. Eu estou falando ainda de danos materiais. Então, há necessidade de se fazer essa reparação por danos materiais com base numa presunção, tá? Não deixa de ser uma presunção, mas é uma presunção que objetiva. Há uma probabilidade objetiva e o STJ faz a delimitação dessa questão do personamento, certo? Então, vamos avançando aqui para o dano moral, pessoal. O que é o dano moral? Né? Uma lesão a direito da personalidade ou bem juridicamente protegido e não se confunde, acho que quem exerce a advocacia nem gosta muito desse termo, né? Com mero aborrecimento. Eu sei que muitos advogados, eles ficam indignados, né? Quando a gente consta nas sentenças de que houve um mero aborrecimento da parte, né? Mas o que o juiz está querendo dizer, pessoal, é que aquela situação, muito embora tenha causado um desconforto, não configurou um dano moral indenizável. Tá? Por quê? Para configurar o dano moral indenizável, nós temos que ter uma lesão a um direito de personalidade, certo? Então, por exemplo, uma lesão à sua imagem, né? Não é um mero contratempo que todos nós estamos sujeitos na nossa vida cotidiana, certo? Por isso se diz que não se confunde com o mero aborrecimento, certo? O que é o dano in re ipsa? É outra expressão que vocês certamente já ouviram falar, já estudaram, já viram em sentença. É aquele dano moral que é presumido, certo? Então, para essas situações, há uma lesão ao direito da personalidade, certo? Há uma lesão ao direito da personalidade e essa lesão é tal que dispensa, inclusive, uma prova de que houve efetivamente um sofrimento por conta dessa lesão, tá? Então, por exemplo, uma negativação indevida. Houve o quê? Um abalo creditório, houve um dano à sua imagem, mas eu não preciso demonstrar que eu, de fato, fiquei abalado com aquela situação. Por quê? Porque a jurisprudência trata isso como um dano presumido, certo? Então, não se exige da parte autora que demonstre, nesse caso concreto, nessas situações de dano em re ipsa, que ela, de fato, sofreu com aquele ato praticado, entende? Já há uma presunção nesse sentido. Por isso nós dizemos, independe de prova do sofrimento. É claro que, por ser uma lesão ao direito da personalidade, o sofrimento ele existe, mas independe de você comprovar aquilo ou não, certo? Nós temos algumas súmulas e teses que são chave. Eu vou deixá-las aqui para vocês fazerem uma leitura dessas súmulas, tá? Não há necessidade da gente reproduzir aqui em aula, porque são teses simples, pequenas, apenas para vocês também terem um material de revisão, tá? Então, vamos avançando aqui com o dano estético e dano à imagem, trabalhando aqui a diferença, né? O dano estético é uma alteração morfológica do indivíduo, ou seja, uma deformidade, uma cicatriz, né? Uma marca corporal. E o dano à imagem é uma violação à imagem retrato, né, que está lá previsto na Constituição, a imagem atributo, que é a reputação, certo? Ele é autônomo em relação à honra / moral e a necessidade, a prova é prescindível quando há um uso comercial, ou seja, não há necessidade da prova quando se utiliza comercialmente, tá? É prescindível, né? Muito cuidado também, pessoal, com o prescindível e imprescindível, né? A gente, às vezes, utiliza isso em sentença, em prova discursiva, e você já está com a cabeça cheia de informação, você pode utilizar e mudar completamente o contexto da sua afirmação, tá? Isso me fez lembrar uma situação de um colega que fazia concurso da magistratura, hoje ele já é juiz. E ele chegou para mim, olha, Carlos, eu coloquei o que estava no espelho de correção, vê só. Aí, quando eu fiz uma primeira leitura, eu digo, rapaz, realmente você colocou. E depois, quando a gente foi ver, ele tinha se atrapalhado justamente nessas expressões. Porque o que ele quis dizer acabou ficando o contrário do que estava na tese. Então, falem de forma simples, tá? O simples, né? O básico bem feito
eu costumo dizer que o básico bem feito é sempre o caminho que a gente deve buscar, certo? Não vamos inventar nada. E olha o STJ. Dano à imagem por uso comercial não autorizado dispensa prova de prejuízo, súmula 503, certo? Já o mero uso jornalístico, sem fins econômicos, exige demonstração de dano. Então é aquela história, pessoal. Vamos exemplificar aqui para vocês visualizarem essa situação hipotética. Vamos imaginar que um jornal tira um retrato de uma avenida lá em São Paulo para tratar sobre alguma questão de urbanidade, de mobilidade, e você aparece de relance nessa foto. Aí você vai dizer, olha, professor, minha imagem foi usada comercialmente. Então, nos termos da súmula 403, ou como houve o uso comercial por parte do jornal, eu vou pedir uma indenização. Não é assim, tá, pessoal? O mero uso jornalístico, sem fins econômicos da exploração daquela sua imagem que você aparece de relance, exige uma demonstração de dano. Você não teve dano nenhum, tá? Como você não teve dano nesse exemplo, você não vai ter direito à indenização, certo? É diferente do dano à imagem para uso comercial. Então, imagine que ele pegasse o teu retrato e fosse fazer um uso comercial para, enfim, produtos dermatológicos ou algo do tipo. Aí sim você poderia dizer que está tendo um uso comercial da sua imagem sem sua autorização e haveria aqui um dano, dispensando até mesmo uma prova de prejuízo, tá? Dano moral coletivo, natureza objetiva e rei. O que é o dano moral coletivo, pessoal? Conduta antijurídica que, de modo absolutamente injusto e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, dispensa do sofrimento subjetivo, é uma aferição objetiva e rei. O dano moral coletivo é um tema que está muito em voga, inclusive no âmbito das discussões diárias do Poder Judiciário, a gente vê muito agora os pedidos para condenação em razão de danos morais coletivos, né? Então, ele tem algumas funções que foram consagradas pelo STJ, né? Essas funções, a primeira que nós estamos destacando, dissuasória, previne novas condutas antissociais, sancionatória pedagógica, pune o comportamento ilícito, uma compensatória indireta, reverte em favor da comunidade o proveito do ofensor. Então, a partir dessas funções, você consegue compreender bem o que seria o dano moral coletivo, né? A razão de existir o dano moral coletivo é justamente para que a gente possa, né, ter um instrumento, ao condenar alguém por um dano moral coletivo, a gente tem um instrumento que a gente vai prevenir o quê? A ocorrência de novas condutas antissociais como aquela, vamos punir o comportamento ilícito e vamos reverter aquele proveito econômico da condenação em favor da comunidade, certo? Critérios do STJ para o dano coletivo ambiental, por exemplo. Não decorre de mero descumprimento de lei, existe uma conduta ofensiva à natureza. Esse é o primeiro ponto. Aferido objetivamente, em ré ipsis, sem necessidade de prova de sofrimento, tá? Constatada a degradação ambiental adversa, presume-se uma lesão intolerável. A recomposição material não afasta o dano extrapatrimonial coletivo, certo? E o quanto contribuição causal, gravidade da culpa, proveito obtido, perenidade do dano. Pessoal, esses critérios do STJ para o dano moral coletivo ambiental, eu estou destacando, por quê? Porque essa discussão sobre o dano moral coletivo, ela tem início justamente a partir de danos ambientais, tá? Mas hoje já há uma extensão dessa discussão para outras hipóteses de danos, né? Mas ela nasce justamente com a questão do dano moral coletivo ambiental, tá? Vamos avançando também para uma teoria, ainda falando dos danos, né? Uma teoria que muitos gostam de trabalhar com ela na prática, há algumas dúvidas, né? Que é a teoria da perda de uma chance, certo? É uma categoria autônoma entre
o emergente e o lucro cessante, que nós já conversamos, indenize-se não o resultado final esperado, mas a chance perdida, e aqui vem os requisitos que vocês devem ter em mente, devem memorizar. A chance tem que ser séria, real e certa, dentro de um juízo de probabilidade, tá? Não se preocupem muito com a visualização prática dessa situação, porque a gente está preparando vocês para a prova objetiva, para a primeira etapa, que é o ENAM, certo? Então, quando a FGV der um caso concreto, por exemplo, o que você vai ver para dizer se há a aplicação da teoria da perda de uma chance é justamente esses critérios. Olha, nesse casinho que a FGV está relatando, a chance perdida ela era séria, ela era real, ela era certa, dentro de um juízo objetivo de probabilidade, serão as perguntas que vocês vão responder, certo? Requisitos cumulativos, temos um recurso especial, que traz a jurisprudência consolidada, chance real e séria, probabilidade concreta, não meramente hipotética, o nexo entre conduta e perda, tá? O ilícito deve ser retirado a oportunidade, não o resultado, né? É a oportunidade, e o dano, indenize-se a chance e não o benefício final. Temos alguns casos paradigmáticos no STJ, tá? Que podem ser reproduzidos com alguma adaptação, inclusive, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o show do milhão, por exemplo. Né? Eles podem não mencionar show do milhão, mas mencionar uma atividade parecida com o show do milhão. Então, a pergunta sem resposta correta. Imagine, você faz uma pergunta numa competição dessa que não tem resposta. Então, houve, sim, a perda de uma chance. Se a resposta fosse correta, se houvesse resposta correta para aquela pergunta, nós teríamos a chance real, objetiva, de avançar na premiação. Né? Então, era uma chance séria, real e certa. Tá? Por isso, há uma indenização que proporcional. Né? Se você considerar as alternativas, sendo 4, então você teria o quê? 25% de chance de acertar aquela pergunta, se houvesse uma resposta correta para ela. Tá? Então, por isso, a indenização é proporcional. O advogado que não recorre, outro exemplo também trabalhado pela jurisprudência. Né? Você tem que fazer o quê? Uma ponderação concreta da probabilidade do êxito daquele recurso para poder aplicar a teoria da perda de uma chance contra o advogado. Né? Essa situação é até muito criticada pela OAB. Eu me lembro que na época dessa discussão, a OAB falou que isso poderia violar até mesmo uma espécie de prerrogativa profissional do advogado. Né? No entanto, todos nós, enquanto profissionais, estamos sujeitos a realmente sermos sancionados desde que a gente cometa uma falha grave no exercício da profissão. Né? E muitas vezes, talvez, perder o prazo, não apresentar o recurso cabível, quando tinha uma probabilidade de êxito, pode configurar, sim, né, a depender da situação, uma hipótese que você possa acionar aquele profissional liberal. Né? O erro médico, da mesma forma, a necessidade de nexo entre conduta médica e o compromisso da chance de cura, certo? O reality show, também um outro exemplo aqui trabalhado, um erro de contagem que elimina o participante, e como decorreu de um erro, essa eliminação foi indevida, se aplicou a perda de uma chance daquele participante chegar ao final. Ele tinha uma chance, né? E aí você tem que fazer, talvez, também essa indenização proporcional, não considerar o valor do prêmio final, mas uma proporção, já que ele tinha a chance de êxito, né? Desde que o quê? Seja real, séria e certa, tá? Temos aqui Gabriel, deixa eu ver a pergunta do Gabriel. Deixa eu abrir aqui o chat, pessoal. Aqui, pronto. Eu estou mais habituado com Teams. Ó, aqui o Gabriel. Tem outros comentários. A Margarida escreveu o seguinte: exemplo dessa situação foi o Google Street View, que antes não borrava o rosto das pessoas que apareceram, e uma foto expôs uma traição de uma pessoa comum. Verdade. Esse caso, bem interessante, Margarida, essa sua consideração. O Google
acabou entregando, né, esse relacionamento extraconjugal. É uma situação muito interessante. O Gabriel trouxe aqui uma questão do Enem de 2024, envolvendo inscrição em concurso público para uma carreira federal no dia da prova, faltando 1 hora para o término do exame, quando Maria já havia passado todas as respostas para o cartão, um celular tocou na sala. Confundindo-se, o fiscal entendeu pela eliminação de Maria, que então ajuizou demanda indenizatória reclamando não só os danos sofridos em razão da injusta eliminação, como também os salários que deixariam de ser auferidos. Demonstrou que, com as respostas já marcadas no cartão, atingiria nota bem superior ao corte para a segunda e última fase. Em contestação, no entanto, o ente federal comprovou que o cartão de resposta tinha sido preenchido a caneta vermelha, o que, segundo o edital certame, acarretaria sua eliminação. Nesse caso, assinale a opção que apresenta as teorias, veja só, as teorias que fundamentam, respectivamente, a tese de Maria e da contestação. E aí, pessoal, essa questão aqui do Enem está bem dentro da nossa aula. Está bem dentro da nossa aula. Tá? Muito interessante. Agradeço aqui o Gabriel por ter compartilhado, porque isso mostra, pessoal, que é bem possível você chegar a essa resposta. Tá? Bem possível você chegar a essa resposta. E aqui vocês podem responder, vou dar só uma pequena dica de como eu gostava de responder essas questões objetivas, tá? Primeiro, eu começava, pessoal, pelas matérias que eu tinha mais afinidade, tá? Então, por exemplo, gosto muito de direito constitucional. Constitucional não é a primeira disciplina que vocês vão responder, mas eu já ia direto para ela, tá? Por quê? Aquilo que a gente tem mais afinidade, aquilo que a gente conhece mais, a gente tende a acertar e responder mais rápido aquela questão. E a gente deixa mais tempo para responder justamente as disciplinas que a gente não tem tanta afinidade assim, né? E você tem mais tempo de raciocínio, certo? O que vai te permitir, talvez, chegar a uma conclusão que eu diria que é o chute racional, vamos assim dizer, né? O que é o chute racional? É quando não é também aquele chute sem critério, certo? Porque muitas vezes, por exemplo, até aproveitando aqui a questão que o Gabriel gentilmente compartilhou conosco, né? Veja, talvez você saiba uma das teorias, né? Eita, eu sei que é a Maria, né? Pronto. A Maria está fundando o seu pedido na teoria da perda de uma chance. Então, aqui a gente já elimina o quê? B, C, né? E E. B, C e E. Porque a perda de uma chance, ele pede respectivamente, né? Deixa eu só ver aqui. A tese de Maria, pronto, a tese de Maria é a primeira. Então, a gente ficaria aqui a perda de uma chance, letra A. Onde é que tem uma perda de uma chance novamente? Letra D. Não é isso, pessoal? Pronto. A gente já ficaria aqui entre A e D, tá? E veja, já diminui bastante, né? Já que a gente está falando de uma perda de uma chance, vocês agora estão entre duas alternativas apenas, né? E aí vocês vão ver o quê? Se a causalidade era virtual, da causalidade alternativa, né? Aqui, talvez, pessoal, esse termo aqui, o FGV, a FGV é muito interessante, né? Como ela está falando aqui, aí a gente vai falar aqui do chute racional, né? O que é que a FGV está dizendo? A FGV está dizendo o seguinte, olha, em contestação, o ente federal comprovou que o cartão de resposta tinha sido preenchido a caneta vermelha, o que, segundo o edital do certame, acarretaria sua eliminação, né? Pronto. Aqui, se eu pudesse chutar, tá, um chute objetivo, né, um chute racional, eu ficaria talvez com a letra D, causalidade alternativa, né? Não sei qual foi o gabarito aí do Enem 2024, mas muito interessante, certo? Você viu aqui para a gente ir trabalhando. Aí a Margarida fez, mas ela perdeu uma chance mesmo usando a caneta vermelha no cartão? Veja, eu acho que não é esse o ponto. Não é a aplicação da perda de uma chance ou não, de forma correta ou não. Porque o que é que ele perguntou? Veja o que ele diz aqui. Nesse caso, assinale a opção que apresenta as teorias que fundamentam, respectivamente, a tese de Maria e a contestação.
Então, assim, a tese de Maria, ela fundamentou, no entender dela, na teoria da perda de uma chance, certo? Então, por isso, a meu ver, esse seria o primeiro aspecto, né? Porque ela pergunta justamente isso. Qual a teoria que Maria utilizou para fundamentar a sua pretensão? Né? Ela está fundamentando na perda de uma chance. Então, percebam, pessoal, exercitem isso do que nós chamamos chute racional. Né? Tentem fazer esse chute racional naquelas matérias que você tem mais dificuldade, que você não sabe 100% com certeza, que você vai ver que você vai ter uma probabilidade de êxito muito grande em acertar aquela questão, tá? Porque é algo que decorre do seu conhecimento também, não é algo assim aleatório, né? Você exercitou uma racionalidade para chegar naquela conclusão, certo? Vamos voltando aqui, a perda de uma chance. Estamos aqui na perda de uma chance versus lucros cessantes, né? Critério, natureza, lucro cessante, dano material certo, embora futuro, que é a distinção. Perda de uma chance é uma categoria autônoma, uma terceira via. O objeto, o ganho que se deixou de auferir, e na perda de uma chance, nós temos a oportunidade em si. Né? Lucro cessante, certeza, razoável, certeza objetiva. Já com a perda de uma chance, nós trabalhamos com o quê? Com a probabilidade. O valor do quanto ele é esperado no lucro cessante, na perda de uma chance, é uma fração proporcional à probabilidade. A base legal, o Código Civil, a perda de uma chance é uma construção doutrinária e jurisprudencial. O STJ diz o seguinte: a chance só é indenizável se houver probabilidade que seria realizada e certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo. Nesse caso aqui do concurso, da prova do Enem, olha aqui, o Leonardo botou o seguinte: a banca exigiu a aplicação conjunta da teoria da perda de uma chance, tirou dela a oportunidade real e séria de competir, e da teoria da causalidade virtual. Pronto. Causalidade virtual. A fonte aqui foi que concurso, né? Pois muito obrigado, Leandro, aqui pela resposta, mas percebam que, como a gente mencionou, você ficaria aqui entre A e D, né? A e D. Eu confesso, pessoal, que esse termo causalidade virtual me causa até uma certa estranheza, tá? Mas foi o que a banca exigiu, né? Muitas vezes a banca talvez tenha retirado isso aqui, essa fonte, esse termo, especificamente de algum doutrinador que componha a avaliação do Enem 2024. Né? Isso pode acontecer, certo? Mas não é um termo tratado assim, mas, pelo menos nas principais fontes que nós retiramos aqui. Mas era possível você chegar à resposta com o nosso estudo, porque você já eliminaria aqui, todas as outras ficaria entre A e D, tá? É aquilo que eu tenho mencionado, da gente procurar exercer uma racionalidade na hora de assinalar essa alternativa, tá? Obrigado aí, Leandro, mas de toda sorte, vamos depois procurar o gabarito oficial para a gente continuar debatendo sobre essas questões, tá? Bem, o STJ, pessoal, fala que a chance só é indenizar se houver probabilidade que seja realizada e certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo. Aqui na questão da FGV, se ela pedisse, por exemplo, para você apresentar a conclusão, talvez seria justamente pela inaplicabilidade da perda de uma chance. Por quê? Porque como ela utilizou a caneta vermelha para assinalar que era proibido no edital, não haveria, portanto, probabilidade, né, de que ela avançasse, seja de uma forma ou de outra. Tá? Então, a conclusão de você como juiz seria impossível, nesse caso concreto, aplicar a perda de uma chance, sem sombra de dúvida. Mas aí, respondendo aqui o que a Margarida nos questionou anteriormente, como a banca diz, qual a teoria que fundamenta, né, a pretensão de Maria e a contestação da banca, aí você não está analisando como órgão julgador. Você está analisando qual a teoria está fundamentando a pretensão dela. Ela está fundamentando na perda de uma chance, muito embora
No caso concreto, você, como juiz, talvez refutasse a aplicação da perda de uma chance. Tá? Vamos avançando aqui com a distinção entre responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Bem, a contratual, a origem, né, é o descumprimento de um vínculo obrigacional pré-existente, há uma culpa presumida, basta provar o inadimplemento, a mora ex reo, ex persona, vencido o termo, dispensa uma interpelação, prescrição de 10 anos, cláusula penal, limita previamente as perdas e danos. Responsabilidade contratual aqui, os parâmetros gerais. Né? A extracontratual, pessoal, violação do dever geral de não lesar. Para além daqui da leitura do material, o que é que eu queria que vocês gravassem, né? Sobre isso. Qual a principal distinção em uma responsabilidade contratual e extracontratual? Veja, é justamente na origem, tá? Na responsabilidade contratual, nós temos um descumprimento de um vínculo obrigacional. Aí a gente já vai aqui nos direitos das obrigações, tá? Esse vínculo obrigacional pré-existente decorre o quê? Da existência justamente de um instrumento entre aquelas pessoas, entre aquela relação jurídica, certo? Quando eu falo em responsabilidade extracontratual, a origem é a violação de um dever geral de não lesar. Então, eu tenho, por ser integrante da sociedade, já recai sobre mim um dever de não causar dano a outras pessoas. Independente se eu tenho um instrumento com o Rafael, com a Janaína, com qualquer outra pessoa. Eu não tenho nenhum instrumento que rege uma relação jurídica entre nós. Mas eu te causo um dano, qual vai ser a modalidade dessa responsabilidade? Vai ser extracontratual, tá? Então, identificado se é contratual ou extracontratual, a gente passa às consequências, né? As distinções. Então, na contratual, nós temos uma presunção de culpa, basta provar o inadimplemento, o descumprimento daquela obrigação. Na extracontratual, não. A culpa ela deve ser provada pelo autor. Via de regra, ela é subjetiva, tá? Questão da mora. A mora é ex re. Vencido o termo, dispensa a interpelação, certo? A mora ex re aqui, no ex-contratual, é desde o evento danoso, certo? Nós trabalhamos com uma prescrição, regra geral, de 10 anos. Na extracontratual, 3 anos para reparação civil, certo? A cláusula penal limita previamente as perdas e danos. E aqui nós trabalhamos com uma solidariedade legal entre coautores. Então, pessoal, para fins de prova objetiva, eu quero que vocês aprendam duas coisas. Distinguir quando a responsabilidade é contratual e extracontratual e memorizar essas consequências. Tá? A partir do momento que você memoriza, você vai chegar na prova e dizer, olha, esse exemplo aqui que a FGV está dando, não há instrumento, então é uma responsabilidade extracontratual. E a FGV vai certamente trabalhar na questão o quê? Se há prescrição ou não, vai tentar te confundir com o prazo da regra geral da responsabilidade contratual, quando no caso talvez seja 3 anos, né? Vai falar sobre a questão se há solidariedade legal entre coautores, que se aplica na extracontratual, ou se uma cláusula penal limita previamente as perdas e danos. Então, o importante é você fazer a distinção e, a partir disso, aplicar o regramento jurídico, certo? Eu vou avançando aqui, pessoal. Essa parte de responsabilidade pré e pós-contratual é muito simples, basta a leitura aqui do material, certo? Vamos avançando para a boa-fé subjetiva versus a boa-fé objetiva, né? Bem, a boa-fé subjetiva, meus queridos, é um estado psicológico, né? É a ignorância do vício ou de circunstância que torna a conduta ilícita. Aí temos alguns exemplos: possuidor de boa-fé, situação do casamento putativo, pagamento a credor putativo. A boa-fé objetiva é um modelo objetivo de comportamento, certo? Leal, honesto, cooperativo. Então, a gente usa a boa-fé objetiva para o quê? Para a interpretação dos negócios, para avaliar um abuso de direito, uma execução contratual, certo? Qual é a função da boa-fé objetiva? Primeira função, interpretativa, é um critério hermenêutico,
para a gente aferir uma responsabilidade. Temos a função integrativa, que ela cria os deveres anexos, que nós vamos trabalhar, que é um tema importante. Limitativa e corretiva, veda o abuso, né? Que é justamente o venir, a supressão, o surrecto, o coque, duito, mitigate. Então, são termos que nós vamos trabalhar em seguida, tá? As figuras parcelares da boa-fé objetiva. Vejam, que é o venire contra facto próprio, né? É justamente uma vedação ao comportamento contraditório, que frustra uma expectativa legítima. Então, há um dever abstrato que veda que você passe a agir naquela relação jurídica de uma forma contraditória. Se você assim o fizer, você está violando a boa-fé objetiva. Tá? A diferença entre a surrectio e supressio, pessoal, isso cai muito em prova. Tá? Cai muito em prova. Impressionante. São conceitos já bem sedimentados há bom tempo, mas que ainda caem. A surrectio é o surgimento do direito decorrente do exercício continuado de uma prática não prevista no contrato. Então, não tem previsão no contrato daquela situação, mas foi sendo tolerada. Foi sendo tolerada, e você não pode simplesmente suprimir de forma abrupta. Por quê? Porque decorre já de uma expectativa razoável, né? Que aquela situação seja continuada. A supressão, a perda do direito, é o contrário, né? Pela inércia prolongada, certo? Então, a partir do momento que há um direito, mas que ele não está sendo exercitado e há uma inércia prolongada, pode haver também a perda desse direito. A Tâmara levantou a mão. Vamos lá, Tâmara e Rafael. Só para lembrar que recente, professor Caio, teve uma decisão do STJ no âmbito do direito de família, em que se reconheceu os institutos da supressio e surrécio quando, né, da pensão devida ao ex-cônjuge. Pagou-se por muito tempo alimentos para a ex-mulher, e isso se prolongou por um ato de voluntariedade por anos e anos. Aí, quando cessou essa obrigação, ela entrou para requerer aí a supressão, né, do direito dele, o surgimento do direito dela em manter-se o pagamento da pensão depois do fim do relacionamento. Salvo engano, foi de novembro do ano passado, essa decisão da STJ. Poxa, que interessante, Tâmara. Muito interessante essa decisão. E, assim, a gente vê que, muitas vezes, a gente pode extrair soluções jurídicas, né, com base nesses conceitos mais clássicos. Eu li um livro esses dias que falava o seguinte, que o clássico ele nunca fica velho. E é verdade, né? Isso se aplica também ao direito. Rafael, vamos lá. Rafael está com o microfone desligado. Isso, agora sim. Só para exemplo da surrectio, eu acho que um dos exemplos mais clássicos, se não me engano, eu tenho um contrato com o senhor e aí há um estabelecimento a respeito do pagamento, e aí eu mudo o local do pagamento e pago na sua casa. E seria isso um cenário de surrectio, um exemplo clássico que seria, correto? É isso mesmo? Perfeito. Surge aquela obrigação em razão do quê? De um exercício continuado daquela prática, mesmo que ela não tivesse previsto no contrato, né? Então, é um bom exemplo, certo? Então, vamos avançando aqui. Do to mitigate the loss, que é o credor tem o dever de mitigar o próprio prejuízo, certo? Então, não vão... eu gosto de falar de forma simples, não vamos dar uma de esperto, né? A gente tem que mitigar o prejuízo que está sendo causado. É um dever que recai, certo? O adimplemento substancial. A gente não resolve aquela obrigação quando o inadimplemento ele for mínimo. Claro que nós sabemos, né, que essa situação do adimplemento substancial não se aplica naquelas relações regidas lá pelo Decreto-Lei 911, né, da alienação fiduciária. Porque aqui foi uma opção, eu diria uma opção jurisprudencial de não aplicar o adimplemento substancial, porque era uma questão complexa, pessoal, que envolvia também a análise até mesmo de spread bancário, né, porque, a depender da situação, se houvesse uma intervenção estatal nesses contratos, isso poderia inviabilizar a concessão de crédito para os demais consumidores, né, ou aumentar consideravelmente a taxa de juros para o fornecimento desse serviço bancário. Por isso, se fez uma opção no âmbito do Poder Judiciário de, nesse caso, vedar o adimplemento substancial, trazendo uma garantia a mais para as instituições financeiras poderem
resolver mais rápido, caso haja um inadimplemento. Inclusive, a gente costuma falar, olha, o Poder Judiciário, ele cede para a lobby de grandes corporações, mas, pessoal, em países desenvolvidos é assim, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para lá recente com a família, e é comum a gente verificar as pessoas dando cumprimento, pegando realmente aquele veículo que está com algum inadimplemento, rebocando por conta própria, e nem precisa lá de judiciário, a própria instituição financeira faz isso. Não é um servidor do judiciário, um oficial de justiça, dentro de um processo judicial que você vai ter direito à ampla defesa contraditória. Não. Lá ocorreu o inadimplemento, o banco vai e executa por si só, sem interferência do Poder Judiciário, já executa a apreensão do veículo. Tá? Então, assim, a solução talvez que o Brasil adotou, nesse caso, é uma solução razoável, porque também permite que o consumidor, eventualmente, exerça seu direito e diga, olha, eu não estou em mora, houve um erro, houve aqui, eu quero purgar a mora, eu estava em mora, mas eu quero purgar a mora. Então, há também institutos que protegem o consumidor. E é dentro de um processo judicial em que se garante contraditória e ampla defesa. Tá? Aqui, pessoal, responsabilidade nas relações de trabalho e emprego, eu vou pedir licença para a gente pular um pouco e vou remeter aqui o pessoal que queira a magistratura trabalhista, porque mais afeta a magistratura trabalhista, tá? Apesar de ter algumas delimitações gerais no Código Civil. Esse tema aqui da terceirização também é muito comum em provas de magistratura trabalhista, mas cai tanto no ENAM como cai também na magistratura estadual. Então, aqui eu acho interessante, tá? Inclusive, eu não sei se vocês observaram, mas recentemente o Supremo deram uma declaração lá no Supremo, que esse é um dos temas em que mais há o uso de reclamação no âmbito do STF, porque é um tema que é descumprido reiteradamente pelos tribunais trabalhistas, pelo que eles falaram, né? Então, há um uso expressivo de reclamações nesse caso, certo? Bem, responsabilidade civil do Estado e da administração na terceirização. Aqui são dois temas importantes. O primeiro tema, o tema 940, que instituiu a dupla garantia, né? Então, a teor do artigo 37, parágrafo 6º, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo parte ilegítimo o autor do ato, assegurando direito de regresso nos casos de dolo e culpa. Por que dupla garantia? Porque garante você, enquanto administrado, porque você vai propor contra o Estado, não contra uma outra pessoa física, tá? E também garante o servidor. Né? O servidor terá, inicialmente, uma blindagem, vamos assim dizer, mas é uma blindagem relativa, somente quanto ao acionamento direto, porque depois, caso evidenciado dolo ou culpa do servidor, o Estado vai poder agir de forma regressiva contra ele. Tá? O tema 246, que é justamente aquele tema que seja um grande ajuizamento de reclamações, diz o seguinte: o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo contratado não transfere automaticamente ao poder público a responsabilidade pelo pagamento, configurando a culpa e vigilando, o ente responde subsidiariamente. Acho que a Tâmara quer fazer alguma consideração. Pois não, Tâmara? É só um apontamento que tem a ver tanto com a questão da fase pré-contratual que passou e agora essa responsabilização civil, é questão de competência, né? Particularmente, eu tenho uma demanda em fase de pré-contratual, onde verificou-se, né, desde o início, que a competência era da Justiça Estadual para apreciação, porque o vínculo do direito do trabalho não havia se consolidado com a contratação advinda do processo seletivo simplificado, de uma terceirizada, né? No caso, era um hospital, terceirizou-se para uma organização social e, por motivos, não houve a contratação. A mulher encontrava-se gestante. Enfim, um caso de discriminação por ela estar gestante. Aí, verificou-se que o Supremo já tem delimitado, né, já tem matéria decidida, que a competência para julgar responsabilização civil em fase pré-contratual de serviço público, porém terceirizado, é da Justiça Comum,
e não da Justiça do Trabalho, justamente por não ter se perfazido, né, a relação de emprego com a assinatura da CTPS. Eu acho que é algo interessante aí que eu trouxe para os colegas, de um caso próprio, assim, que eu atuo. Perfeito, então, muito obrigado. E é isso, pessoal, eu gosto muito dessa interação, tá? Eu acho que como eu falei, a gente está aqui compartilhando conhecimento, né? Muito mais do que uma aula, é realmente um estudo conjunto. O Rafael falou o seguinte: esse tema 246 do STF teria aplicação, acho que é para o caso. Tema 246. Pronto. Rafael, essa é uma questão que também tem resposta na jurisprudência, né? Já tem algum tempo que a jurisprudência, cadê para a FGV talvez não, é verdade. Tem algum tempo que a jurisprudência firmou o entendimento de que a demanda deveria ser ajuizada contra o ente que realiza o concurso, né? Salvo engano é isso, a tese foi firmada nesse sentido, e não contra a banca, tá? Agora, o que acontece é que, muitas vezes, a situação vem sendo, pelo menos pelos debates que eu tenho acompanhado em torno dessa polêmica da FGV, tem sido atribuído a atos próprios da banca, né, em uma situação muito, muito peculiar, por exemplo, o uso até de inteligência artificial para fins de correção de provas e tudo mais. Então, talvez isso caminhe para uma evolução jurisprudencial, certo? No sentido de que também o Estado, ele talvez deva ser responsabilizado diretamente nos casos em que há algo objetivamente aferido contra o certame por algum erro que era previsto naquela relação entre o Estado contratante e o executor do serviço. Tá? Isso é possível. Acho que manter a regra atual. Mas, no entanto, quando a gente avança para, eu diria, talvez uma culpa grave da banca que está exercitando o certame, talvez a jurisprudência evolua e passe a responsabilizá-la de forma direta. Tá? Mas aqui ainda a gente tem que ver como é que vai ser o desenrolar das coisas, né? Mas, assim, pelo que eu acompanhei, inclusive o voto do conselheiro e o pronunciamento oficial lá no CNJ foi muito contundente nesse aspecto, tá? Mas esperamos que as coisas melhorem e a gente já está até acostumado com a FGV, né? Que a gente continue para vocês obterem a aprovação, né? Que é isso que importa. Bem, danos em operações de segurança pública, né, tem sido muito comum também, pessoal, a utilização desse tema, porque cada vez mais essas operações estão muito midiáticas, né, então é muito comum depois o ajuizamento. Bem, a tese fixada foi o seguinte: o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes da responsabilidade civil. Perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal em operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade do Estado. Bem, então, a síntese aqui para o ENAM: o Estado responde objetivamente, teoria do risco administrativo, ou seja, foi rejeitada a teoria do risco integral, né? Se admite excludente. Ônus probatório das excludentes é do poder público, certo? Há uma inversão. Então, esses são os parâmetros para a gente aplicar o tema 1237, melhor dizendo, nos danos em operações de segurança pública, certo? Vamos avançando aqui para a liquidação do dano, que eu quero tentar falar de forma geral sobre todo o tema 10, que foi o que foi nos reservado, né? Então, a indenização, ela mede-se pela extensão do dano. Tá? Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Bem, a primeira fase, valor base. Isso aqui, pessoal, até quando vocês forem fazer sentença, eu quero que vocês trabalhem com a ideia de terem palavras prontas, frases prontas, tá? Isso é muito importante. Então, no campo da responsabilidade civil, vocês vão dizer que se adota o critério bifásico, né, o método bifásico, que foi estabelecido, inclusive, no recurso especial já de algum tempo. Esse ministro, o ministro Sanseverino, ele até já é falecido. Então, nós temos a fixação do valor básico, certo?
a análise do interesse jurídico lesado e depois vamos para a especificidade do caso, né, que são as circunstâncias. Então, no primeiro momento, a gente vai ver, olha, para aquela situação concreta, quanto é que se vem para situações análogas fixando? 60, 40, 50 mil, pronto. Depois nós vamos para as circunstâncias do caso concreto para dosar, né, melhor o dano, certo? O que se quer é que, o que eu acho que é sofisticado para vocês trabalharem nas sentenças, quando vocês chegarem nessa etapa, é você não tirar o dano moral da, como a gente diz, da cachola, né? Muito embora isso também acontece na prática, mas a gente quer formar o juiz ideal, né? Então, a gente não quer o juiz com vício, que a gente vê na prática, a gente quer o juiz ideal, o juiz que fundamenta corretamente, que diz por que chegou naquela situação. Então, eu estou fixando 10 mil reais, mas por que 10 mil reais? Porque, no caso de negativação indevida, o parâmetro do meu tribunal vai entre 10 e 15. No caso concreto, eu entendo que o parâmetro deve se aproximar do mínimo que é estabelecido para os casos análogos, por isso e aquilo. Ou deve se aproximar do máximo, por isso e aquilo. Então, a gente não vai tirar da cachola, tá? É isso que a gente quer de vocês, é isso que a banca vai exigir, tá? Bom dia, Adelson, bom dia vamos lá, a todos. Adelson. Eu atuo aqui em São Luís do Maranhão como advogado, e sobre essa questão desses parâmetros de dano moral, aqui eu não sei se tem colegas também daqui do estado do Maranhão, mas aqui, professor, é taxado 5 mil. Pode ser o que for. É 5 mil e acabou. E aí sempre vem aquele critério, aquela expressão, na verdade, que os juízes sempre usam para fundamentar a decisão para que não haja enriquecimento ilícito. E eu sempre me questiono, e agora aproveito a oportunidade para perguntar para o senhor, que é juiz também, o que seria esse enriquecimento ilícito? Porque, na boa, com a desvalorização do real hoje, 5 mil reais, quem é que fica rico com 5 mil reais? Quem é que fica rico com 10 mil reais? Partindo desse ponto, como é que você vai ficar rico se você recebeu, digamos, 10 mil reais uma única vez e não vai receber mais? Então, eu não entendo como é que os juízes conseguem estabelecer esse critério de enriquecimento ilícito se não há uma fonte constante para aquele, digamos, o autor da ação que está recebendo aquela indenização. Aí eu fico assim, sem entender essas expressões. Eu queria que eu pudesse esclarecer também para a gente nesse momento, né? Claro, Adelson. Muito, muito pertinente sua pergunta. O Igor falou, se é 5 mil, tá bom. Aqui no Rio, nem dano moral estão dando. Misericórdia. Então, vamos ao seguinte, pessoal. Olha, como eu tinha falado, a gente quer formar os juízes ideais. Não o que talvez estejam aí e que talvez acabam fazendo generalizações, né? Então, assim, Adelson, veja, o que eu vou respondendo sua pergunta, quando eles dizem que é para evitar enriquecimento ilícito, é porque o juiz está dizendo o seguinte, que aquele valor, se ultrapassar aquele patamar na avaliação dele, ensejaria também um ganho desproporcional ao mal causado, entende? Então, o que acontece? Veja, eu vou dar um exemplo clássico da negativação indevida, né? Talvez o Maranhão esteja aí orbitando entre 5 mil reais, aqui no Piauí está até um pouco mais, tá? A gente vê que 7 e 8, eu tenho conhecimento que em Pernambuco o pessoal chega a dar até 10 mil reais no caso de negativação indevida. Mas, por exemplo, se eu fixo em 15 mil reais ou 20 mil reais uma negativação indevida, talvez a minha sentença seja reformada pelo tribunal sobre esse fundamento de que gerou um enriquecimento ilícito para outra parte. Por que ilícito? Não é que a parte cometeu um ilícito. Seria talvez um enriquecimento indevido, acho que seria mais apropriado, indevido, né? Por quê? Porque o mal que a instituição financeira me causou, a lesão ao meu direito, também não chega ao patamar de ser indenizado em 20 mil reais. Então, foi indevido esse excesso, por isso vai se decotar a parte excedente. O fundamento teórico é esse, tá? Agora, o que seria um valor razoável a título de indenização? Esse é o desafio que nós temos que enfrentar nas sentenças, né?
Eu acredito que a gente deve, por uma questão de coesão, porque assim, ó, quando a gente é juiz, eu costumo dizer, ser juiz, sentenciar ou tomar uma decisão não é um ato de vontade minha, tá? Então, eu não estou dando a decisão porque eu sou bom ou sou ruim, porque eu sou juiz assim e tal. Eu estou tomando aquela decisão do ponto de vista técnico, né? Então, tecnicamente, como eu falei aqui sobre os critérios, primeiro a gente vai verificar qual o critério, qual o valor o nosso tribunal e o STJ tem como parâmetro para aquela situação hipotética. Então, negativação indevida, os tribunais fixam em R$ 10.000 a média, pronto, esse vai ser meu pontapé inicial, certo? E depois eu vou para as circunstâncias do caso concreto, né? Aí aqui temos ainda um comentário do Igor, dizendo o seguinte, primeiro a Margarida botou assim, já recebi danos morais valorados em R$ 300, isso é um absurdo. O Igor botou o seguinte, tive um processo em que houve, inclusive, morte, a indenização foi R$ 40.000, podem acreditar, também um valor muito aquém, com o evento morte, não tem sentido uma indenização dessa também, com todo respeito. Margarida, mas para o enriquecimento não é ficar rico de fato, é qualquer ganho pecuniário. Isso, é aquela questão que a gente estava falando. Rafael, mas se você for de Goiás, estendo o cumprimento como conterrâneo. Pronto, pessoal de Goiás aqui, um abraço. Então, pessoal, eu acho que é isso, Adelson. Acho que respondi a sua pergunta, né, sobre o que seria esse enriquecimento. Eu acho que a gente pode trabalhar com essa expressão, um enriquecimento indevido, tá? Talvez seja mais adequado que enriquecimento ilícito. O nosso professor botou assim, acredito que a expressão não deve ser interpretada tão literalmente assim, no sentido de enriquecer, se tornar-se milionário, mas no sentido de que a pessoa ganharia um valor de forma desproporcional. É isso aí. Tá? Bem, pessoal, vamos avançando. Juros, correção monetária e pensionamento. Veja, aqui também, pessoal, é um tema que muita gente tem uma certa dificuldade, mas é algo até que vocês devem se preocupar mais para a sentença, tá? Porque para o Enem, a gente não tem visto muitas, nas provas objetivas, esse tipo de questionamento. Já para a sentença, sim, você tem que saber esses parâmetros, né? A boa notícia é que esses parâmetros estão, basicamente, em súmulas do STJ, que são de fácil compreensão, tá? São de fácil compreensão. Existe até uma tabela, para além dessa que eu estou colocando aqui, que eu vou disponibilizar para vocês memorizarem quando chegarem mais à frente, tá? Vamos para as excludentes da responsabilidade civil. Bem, são situações que vão excluir, né, a responsabilidade. Uma culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo de terceiro, caso fortuito de força maior, bem intuitivo aqui, necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, uma cláusula de não indenizar, lembrando que cláusula de não indenizar só é admissível em contratos paritários, tá? Então, talvez um contrato entre eu e o Rafael, entre eu e outra pessoa, um contrato paritário que ninguém está vulnerável em relação ao outro, ou é hipossuficiente, aí é cabível uma cláusula de não indenizar, certo? Eu vou avançando para o tema 987, provedores e conteúdo de terceiros. Aqui é um tema fixado em 2025. O artigo 19 do Marco Civil da Internet recebeu interpretação conforme a Constituição. O STF reconheceu a omissão parcial e estabeleceu que o provedor de aplicações pode ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos de terceiros, em casos de crime ou atos ilícitos. Veja aqui, muita atenção, tá? Crimes ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo, mesmo sem ordem prévia em hipóteses específicas. Então, o que acontece, pessoal? Originalmente, né, o Marco Civil da Internet, ele estabeleceu uma proteção grande para as chamadas Big Techs, e essas Big Techs, elas só poderiam ser responsabilizadas, né, caso houvesse o cumprimento do procedimento que era previsto no Marco Civil da Internet. E aí o Supremo reconheceu que houve essa omissão, né, e que elas podem ser responsabilizadas civilmente pelos danos causados a terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, né, sem prejuízo do dever de remoção e mesmo sem uma ordem judicial prévia
em hipótese específica. Então, basta o quê? Uma notificação extrajudicial para a empresa, né, para que faça aquela remoção. Caso ela não faça, ela pode ser responsabilizada, certo? Aqui eu separei alguns temas que eu quero que vocês leiam. Recursos repetitivos relevantes para o ENAM, tema 466, 677, 988, 1136, enfim. Eu quero que vocês leiam esses temas. É um deverzinho de casa, tá? Pronto, pessoal. E aqui, ao final, nós temos apenas aqui um mapa mental e alguns lembretes para a prova, né? Então, eu também vou remeter que vocês façam a leitura desse material depois com atenção, tá? Para revisar a nossa aula. E, com isso, nós encerramos, porque a gente até já extrapolou aqui um pouco o tempo, mas eu acho que foi uma boa troca, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e me coloco à disposição, se alguém quiser fazer alguma consideração final, se alguém quiser fazer algum comentário. E eu acho que tem que se ver mais e fazer mais aulas síncronas, né? Porque, veja só, tirar um sábado para estudar, como a gente está tirando agora, é melhor dessa forma, né? Porque o sábado já é um dia que a gente tem uma dificuldade de querer fazer uma atividade de estudo. Então, se encontrar por videoconferência e compartilhar o conhecimento é uma boa maneira também da gente estar estudando aos sábados, né? Tem alguém aí de São Luís nesse grupo? Será que tem? Acho que só o Adelson mesmo, né? Pronto, pessoal. Então, muito obrigado, tá? Tenha um bom final de semana. Para quem ainda for estudar, um bom estudo. Para quem for descansar agora um pouco, eu espero que seja um final de semana de paz. Para segunda-feira a gente recomeçar com gosto de gás, né? Até mais, viu? Até mais, professor Caio. Muito obrigado, viu? Excelente aula. Até mais, Até querido. mais. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. A aula gravada vai ficar na plataforma, tá? Desafio Enem 40 dias, curso Enem. Assim que a aula estiver disponível lá na plataforma, acredito que hoje ainda, mais para o fim do dia. Até mais, pessoal.